Olá, meu nome é Raíssa Estela. Para quem não me conhece, eu milito há algum tempo na área de direitos humanos de crianças e adolescentes e estou responsável por ficar com o módulo do Plano Decenal e falar um pouquinho para vocês do que é o Plano Decenal de Crianças e Adolescentes, que nada mais é do que parte da Política Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e que veio sendo deliberado desde a 8ª conferência. A gente já está no processo das 10ª conferências. Desde a 8ª a gente deliberou sobre eixos, princípios, diretrizes e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, para que vocês possam ter o conhecimento de todos esses eixos. Os 3 primeiros são eixos para o fim, para finalidades, e os 2 últimos eixos falam sobre o meio, que é o que vai dar o acesso a essa política. Bem, o eixo 1 fala sobre promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Nada mais é do que seria a proteção social básica, que vocês tanto conhecem e tanto trabalham. A proteção social básica trata do direito básico do adolescente, aquilo que vai promover o que já está bom na vida dele, que seria a promoção da universalização de direitos, igualdade racial, tudo que traz e que vai promover o acesso à saúde, o acesso à educação. E tem como as principais diretrizes a promoção da cultura, da proteção dos direitos humanos e a universalização do acesso à política pública. O que seria essa universalização, Raíssa, do acesso à política pública? É o menino ter acesso à saúde, à educação, de qualidade, a lazer e cultura. Tendo em vista que a política da infância e da adolescência ela é a única política que é a mais intersetorial possível. E por isso a gente tem o SGD, que é o Sistema de Garantias de Direitos. E o SGD traz isso, essa intersetorialidade, essa questão dos direitos. É a única política que envolve todas as outras. Tem, e vocês vão saber que em alguns municípios e alguns estados, a política da infância está inserida principalmente dentro da assistência, mas é simplesmente por uma questão de governo, porque na verdade é a política que envolve todas as secretarias, seja ela de cultura, de esporte, lazer, educação, saúde. Então é a política mais intersetorial, é a política da infância e da adolescência. O eixo 2, diferente do eixo 1, ele fala sobre proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. É como se a promoção não tivesse dado certo e a gente vai entrar no eixo da proteção. Raíssa, como seria o eixo da proteção e quais as diretrizes que ela traz para mim? O eixo da proteção traz principalmente a questão da universalização dos conselhos tutelares. A universalização dos conselhos tutelares traz para vocês a reflexão da proteção e do que muito há semeado entre as pessoas e entre a nossa cultura de que conselho tutelar assusta ainda um pouco. E eu espero que vocês saiam realmente do curso e dos módulos todos que nós vamos passar, desmistificando isso e fazendo um trabalho fortalecido para que as pessoas tirem essa ideia e essa cultura. O Conselho Tutelar nada mais é do que um órgão de proteção. Em nenhum momento ele vai entrar na promoção em si. Ele entra na proteção porque quando o menino tem um direito ameaçado ou violado, quem vai partir para a defesa e para a proteção é o Conselho Tutelar. Então o eixo de proteção, o eixo 2, ele entra bem diferenciado do eixo 1, certo? Então o que faremos? A gente vai universalizar esses direitos e vai dar proteção a quem já teve o direito ameaçado ou violado. Seria institucionalização, tudo esse momento que o Conselho Tutelar faz, lembrando que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e requisitivo. Você vai requisitar e não executar, tá bem? Dentro do eixo 2, a gente trata especificamente do acesso à justiça. E aí a gente vai falar na diretriz 5, que é a universalização desse acesso à justiça. E a gente tem um exemplo muito bom para dar, que é a questão do menino Bernardo, que muitas vezes procurou Conselho Tutelar, juiz principalmente. E quando a gente fala sobre o Poder Judiciário, a gente sabe da dificuldade que a gente ainda tem de ouvir essas crianças e adolescentes, e no próximo eixo vocês vão entender um pouco sobre isso. Então, a dificuldade que nós ainda temos de ouvir, principalmente por parte do Poder Judiciário, ele é única e exclusivamente entre uma diretriz que fala sobre isso no plano decenal para que a gente possa desenvolver essa escuta e universalizar essa escuta dentro do Poder Judiciário. O eixo 3 é um dos eixos principais e que tem sido bastante obedecido, principalmente pelo Unicef, porque o Unicef tem criado dentro do selo Unicef, que são as prefeituras, os NUCAs, que são Núcleos de Cidadania do Adolescente. E esses NUCAs, eles têm efetivado de forma ampla o eixo 3, que é o eixo de participação da criança e do adolescente. A última conferência, ela tratou muito bem disso. Como, Raíssa? Ela trouxe os adolescentes e a gente vai ter a primeira conferência nacional também com a participação de crianças.
Por quê? Porque os adolescentes têm sido formados dentro desses núcleos de cidadania e estão sendo instrumentalizados da melhor forma. E uma das diretrizes que a gente fala é o fomento de estratégias e mecanismos que tragam para o adolescente a facilitação da linguagem. É você saber que muitas vezes ele não vai ter a linguagem formal que a gente espera, ele não vai ter o modo de se falar que a gente espera e às vezes ele nem vai saber interpretar bem o que ele quer falar. Então, fomentar estratégias e mecanismos é trazer a facilitação para ele. É você poder falar com ele de maneira que ele entenda, entender o que ele quer trazer e fazer assim estratégias para que a gente desenvolva a política pública com a participação desse adolescente. Porque uma das principais quebras de paradigmas, se não a primeira que o Estatuto trouxe para a gente depois do Código de Menores, foi a questão da criança e do adolescente como sujeito de direito. Ele não é mais um objeto de intervenção do Estado, da família, da sociedade. Ele é sim um sujeito de direitos que vai poder deliberar sobre a política que fala sobre ele, que vai poder optar por saúde, por educação, por lazer, que vai poder dizer o que é melhor. Segunda quebra de paradigmas foi entender que eles são sujeitos em desenvolvimento do seu caráter, em desenvolvimento pessoal. Então, como a gente vai trazer isso? É entender que tudo que eu fizer com o adolescente hoje vai refletir de alguma forma na vida adulta dele. Então, é trazer essa política pública, fortalecer o eixo 1, que aí a gente repete que é um eixo de promoção, para que a gente possa promover os direitos desse adolescente, dessa criança, para que ele seja um adulto bom para a nossa sociedade, um adulto realmente com consciência social, um adulto realmente bem instrumentalizado. E para isso a gente tem que ter estratégias para lidar com o adolescente, para lidar com a criança, principalmente a quem está inserido dentro dessa política. A terceira quebra de paradigmas que o Estatuto trouxe para a gente e que se insere na participação é criança e adolescente como prioridade absoluta, principalmente na fomentação de políticas públicas. Por quê, Raíssa? Porque então a gente vai trazer para dentro da política pública a criança e adolescente. E lá na frente eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão do eixo 5, que não pode haver corte na dotação orçamentária criança e adolescente. E muito não se sabe sobre isso. Por quê? Porque não é de interesse público. Então, entender que a criança e adolescente é prioridade absoluta é entender que a política pública tem que dar prioridade para isso. No atendimento da saúde, no atendimento do judiciário, em todos os atendimentos, a criança e adolescente ela deve ser tratada como prioridade, porque é uma pessoa em desenvolvimento. O eixo 4, e aí a gente entra nos eixos que estão no meio dessa construção desse plano decenal, que vai funcionar por 10 anos dentro da Política Nacional da Criança e Adolescente. O eixo 4 fala sobre o controle social da efetivação desses direitos. Como a gente poderia controlar melhor essa efetivação de direitos, se não através dos CMDCAs, que são os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente? Os CMDCAs, esses Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente, não são nada mais nada menos do que o órgão de controle de efetivação de direitos, quem delibera sobre essa política. Então, ele está dentro do sistema de garantias de direitos e que vocês vão entender que tem que trabalhar de maneira intersetorial com o Conselho Tutelar, com secretarias. O Conselho ele é formado por ONGs, e para isso, uma das diretrizes que entra no nosso eixo 4 é a questão do fortalecimento e universalização dos conselhos de direitos. E aí eu trago uma notícia muito boa para vocês de que o Ceará é um dos poucos estados que universalizou. E hoje nós temos nos 184 municípios conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente. Devemos sim fortalecer, e na última conferência, na 10ª, inclusive a nacional está aí em cima, será feito isso, terá como tema a política e o plano decenal com vistas para o fortalecimento dos conselhos, porque o fortalecimento do conselho vai trazer o quê? A deliberação dessa política e a construção desse plano decenal que é tão importante para a política e dá um impacto muito grande na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o eixo 4 traz essa ajuda para que a gente possa deliberar de forma com controle social para efetivar esse direito e para trazer a implementação total do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, o eixo 5, ele é um pouquinho complicado. Mas por quê? Porque ele trata de um assunto que a gente não tem muita facilidade de aceitar. Ele fala sobre política. E a gente tem uma mania de achar que política é só aquilo que a gente vê na TV e não é. Política é política pública. Política é o nosso dia a dia. Política é a construção da nossa cidadania. E o eixo 5, ele traz isso. A gestão da política nacional dos direitos humanos de crianças e adolescentes. É o eixo mais longo que a gente tem,
mas é o eixo realmente, um dos principais eixos para todo o meio de construção do nosso plano decenal, que seria o quê? O primeiro eixo, a primeira diretriz. Primeira diretriz 8 fala sobre a efetivação da prioridade absoluta no ciclo orçamentário. E eu falei um pouquinho antes para vocês que a gente não pode haver cortes na dotação orçamentária. Então, como é que acontece, Raíssa? Eu tenho que fazer valer? Como eu posso fazer valer? Primeiramente, eu vou trabalhar para que o plano decenal ele seja construído. E para quem não sabe, o plano decenal ele foi pensado em ser decenal por ser 10 anos e passa de governos. Então, independente de 4 em 4 anos, mudanças de equipe e esse tipo de coisa, a gente vai ter algo que realmente capacite profissionais, e isso também entra no eixo 5, que é a gestão da política nacional. Então, o eixo 5 também traz a questão do Conselho Tutelar, do processo de escolha unificada, que trouxe para vocês uma melhor qualificação, e agora é previsto em na nova legislação dentro do Estatuto, que fala sobre isso, a qualificação permanente de profissionais, e o eixo 5 também traz isso para vocês. Na diretriz 10, a gente fala da qualificação permanente. A gente sabe que existem qualificações, às vezes diferenciadas, às vezes por parte de alguém, e a qualificação permanente ela é dada pela Escola de Conselhos atualmente, que é uma qualificação que vocês vão ter oficial e está inserida dentro do eixo 5, dentro da diretriz 10, que é uma qualificação permanente de vocês, para que vocês possam sim fazer parte dessa política de maneira ampla, de maneira qualificada, para que possam atender nossas crianças e adolescentes da melhor forma possível. O eixo 11 fala sobre aperfeiçoamento de mecanismos. A gente sabe que ainda existem dificuldades, e aí a gente traz o CIPIA, que é um sistema que muitos conhecem, talvez outros não, por conta de seu primeiro mandato, mas o aperfeiçoamento de mecanismos traria o CIPIA como exemplo. Muitas dificuldades a gente ainda encontra no acesso ao CIPIA, seja por internet, seja por falta de computadores. A gente sabe que existem hoje a questão da instrumentalização do Conselho Tutelar, que a gente muito tem avançado por conta da nova legislação, mas que ainda falta. Às vezes o acesso à internet não é qualificado. E a diretriz 11 fala exatamente sobre isso dentro do eixo 5. É a questão de você poder ter mecanismos que facilitem o seu trabalho. Então, eis a importância da construção, da deliberação, de ser pensado o plano, e não é à toa que ele vem a 3 conferências, 8ª, 9ª, 10ª, e agora a gente está na parte de fortalecimento dos conselhos para que a gente possa, enfim, deliberar de forma correta e implementar esse plano, para que essas diretrizes que eu tanto falo, que facilitem a vida de vocês, possam realmente ser efetivadas. Na diretriz 12, a gente fala sobre produção de conhecimentos. Às vezes a gente liga bastante, fala muito sobre pedir estatutos, a quem recorrer, por que recorrer. E dentro do plano decenal, que eles vão ser nos entes federativos, que são os planos municipais, vai ter o plano estadual, a gente já tem o plano nacional para se orientar. Então, as prefeituras, dentro desse plano decenal, está previsto na diretriz 12 da gestão da política, que a gente vai sim ter o direito de fazer essa produção de conhecimentos. E essa produção de conhecimentos está na diretriz 12, para que a gente possa produzir esse conhecimento que seria o estatuto, cartilhas acerca de fundos estaduais, fundo municipal. Então, tudo isso está dentro da diretriz 12 do nosso eixo 5. A diretriz 13 seria a cooperação internacional e relações multilaterais para a implementação de normativas. Vocês viram, com outros professores, sobre a questão dos marcos normativos sobre a política da infância e muitos tratados universais que a gente traz. Então, essas relações internacionais ou relações dentro dos 3 entes federativos, que seriam o município, o estado, órgãos federais, para que a gente possa fazer de maneira integrada e intersetorial uma política realmente de relações, para que a gente possa ter modelos, no caso de resoluções, quem participa do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, principalmente, sabe sobre isso, que uma resolução ela orienta a outra. Então, ela entra realmente nessa parte de relações e ampliar essas relações para que elas possam ser nacionais, internacionais, porque existem marcos na política da infância e adolescente que é a nível mundial. Então, eis aí a importância para que a gente possa vir falar sobre uma política de maneira realmente aberta, de maneira intersetorial. Lembrando que a política da infância é uma política muito rica, de realmente de você ter
como pedir, saber onde ir. A gente só precisa realmente querer e amar a política da infância e da adolescência, que é uma política riquíssima de ideias, de como fazer, de proteção social básica, especial, ou seja, você passa por todos os níveis para que você possa fazer uma política realmente fortalecida. Então, esses são os nossos 5 eixos, essas são as nossas diretrizes, e aí eu trago para você uma reflexão sobre o plano decenal. A gente está com alguns municípios que já fizeram um plano decenal e tal, só que a gente está no processo de 10ª conferência, a gente vai iniciar uma implementação. Então, você que está dentro da política da infância, como você tem contribuído realmente com o seu município, como você tem contribuído com a sua secretaria, com a sua prefeitura, com o seu CMDCA, como você tem feito para que construa, para que delibere, para que implemente. A gente está num ano realmente que a gente precisa dessa reflexão, a gente precisa ser apaixonado. O processo de escolha unificada ele trouxe essa riqueza, essa seleção, para que vocês estivessem realmente entrosados com essa política, que não é uma política fácil, não é uma política que seja comum, mas é uma política diária. Todos os dias nós lidamos com crianças, com adolescentes, e muitos não sabem, mas a nossa Constituição está dizendo, é devido à família, da sociedade e do Estado. Perceba que o Estado ele vem por último, porque a intervenção do Estado deveria ser mínima. Porque nós, primeiramente, como família, e segundo, como sociedade, deveríamos cuidar das nossas crianças antes de esperar pelo Estado. Então, façamos isso antes de conselheiros tutelares, antes de conselheiros de direitos, que sejamos família, que sejamos sociedade, e sim partir para o Estado, pensar como Estado, mas não deixar de agir como família, como sociedade e como cidadão, que garante e cuida de suas crianças e adolescentes. Obrigada.